صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Trazamos um pouco que a gente estava falando sobre a nossa viagem. Quinta-feira passada a gente não veio para aula porque estava numa viagem para Itabaianinha, para Sergipe, durante 5 dias, contando a história do povo lá, como é que eles vivem, como é que eles são, que é um povo que a gente tem a satisfação de estar com eles, né? E contando um pouquinho aqui para as irmãs sobre isso. Nós estávamos falando na aula passada sobre o dia de juízo final, que na Fatiha nós recitamos e lemos sobre o dia do juízo final. Ar-Rahman Ar-Rahim, clemente e misericordioso, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, o Senhor do dia do juízo. Yawmuddin, como nós tínhamos falado, é um dos dias que nós deveremos conhecer aos detalhes, porque se não fosse Yawmuddin, dia do juízo final, as pessoas eram totalmente diferentes. Por isso nós citamos vários exemplos das pessoas, né? Sobre essa questão. Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdul Aziz, outras pessoas que eles falavam quando as pessoas xingavam, quando as pessoas falavam algo e elas falavam: se não fosse o dia do juízo final, as minhas palavras seriam diferentes. Então o dia do juízo final era o dia que as pessoas, todo muçulmano ele teme. E por isso que nós deveremos sempre colocar na nossa cabeça que nós temos um dia que nós seremos julgados. Por isso as suas atitudes, as suas palavras, a sua conduta, o seu trabalho, tudo que tem na sua vida modifica quando você coloca realmente Yawmuddin no seu coração, na sua mente. E nós falamos que Yawmuddin, nós dissemos que tem várias passagens que nós iremos passar por elas. Dentre elas, a pessoa de ser ressuscitada e sair dos túmulos, a maneira que as pessoas saem dos túmulos, a terra do julgamento, como é que nós ficamos naquele momento. Nós citamos as pessoas, como é que ficam. Falamos sobre Al-Hawd, que seria a bacia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele terá, onde todos nós iremos beber, inshallah, da mão dele, daquela água. Nós falamos sobre a intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que comece o julgamento. Nós falamos também sobre a apresentação perante Allah. Todas as pessoas irão se apresentar perante Allah com os seus mínimos detalhes das suas ações. Nós falamos também sobre a prestação de contas dessas ações perante Allah subhanahu wa ta'ala. Falamos sobre a leitura dos livros, que cada um tem o seu livro, que irá ler esse livro, né? Nós temos também al-mizan wal-hisab, sijillat al-hisab. Nós temos também a balança onde Allah subhanahu wa ta'ala irá colocar as nossas ações nessas balanças, as boas ações e as más ações, que são colocadas na balança, e cada um irá ser pesado, seja a pessoa ou as ações. Até nós seremos pesados, sim. Cada um será pesada também. Isso tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que há pessoas que elas são, no formato delas, pessoas grandes, pessoas de uma boa aparência, uma pessoa que você vê e você dá muita atenção a ela. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe disse: essas pessoas às vezes chegam no dia do juízo final, na balança eles não têm peso de um átomo. E há pessoas que não têm aparência, só que elas têm boas condutas ligadas com Allah subhanahu wa ta'ala, são devotas, como ele citou o Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu era uma pessoa baixinha, era uma pessoa magra, era uma pessoa que as pessoas
ali os não muçulmanos não davam valor para o Abdullah ibn Mas'ud. Até que certo dia ele estava subindo numa árvore para pegar um siwak para o profeta Muhammad sallam, e se descobriu a perna dele, a canela dele, e os sahaba, eles viram a canela do Abdullah ibn Mas'ud, começaram a dar risada, de tão fina que ela era. Aí o profeta Muhammad sallam, ele disse: vocês estão dando risada da canela do Abdullah ibn Mas'ud? Eu juro por Allah que a canela do Abdullah ibn Mas'ud no dia do juízo final é mais pesada do que a montanha de Uhud. Só a canela é mais pesada do que a montanha de Uhud. A montanha de Uhud, já tínhamos falado sobre ela, ela tem a dimensão de 8 quilômetros. Imagine que montanha que é, né? Então o Rasul ﷺ, ele mostra para nós que no dia do final até as pessoas serão colocadas nas balanças, dependendo de cada um. A pessoa que tem às vezes vários quilos, só que ele não crê em Deus, está distante de Allah subhanahu wa ta'ala, ele não terá peso de um átomo. E uma pessoa que talvez não pese nada nesse mundo, só que perante Allah subhanahu wa ta'ala ele tem um grande valor, ele é totalmente devoto a Allah subhanahu wa ta'ala, o peso dele talvez pesará por milhões de pessoas. Também as nossas ações, por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala está falando aqui sobre o peso. Aquele que fizer do tamanho de um átomo de bem, ele irá ver na balança. E aquele que fizer do tamanho de um átomo de mal, irá ver também na balança. Então, a balança estará colocada ali. Até tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala que toda pessoa será chamada e ficará perante a balança para que as suas ações sejam colocadas e para que ele seja colocado também na balança, e será determinado ali se é uma das pessoas que é do bem ou do mal, se estará no paraíso ou estará no inferno. Então nós teremos também a balança, al-mizan. Al-mizan, isso faz parte da nossa crença. O Rasul ﷺ, ele fala que al-mizan yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: wal-waznu yawma idhin al-haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita em vários versículos. Um dos versículos seria esse: wal-waznu yawma idhin al-haqq. E o peso naquele dia é a verdade. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Aquele que seus bens, as boas ações, elas forem mais pesadas, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Essas são as pessoas que terão sucesso. مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Aqueles que as ações deles, elas forem, as más ações forem mais pesadas, o profeta Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: essas pessoas que serão o que? Essas que estarão perdidas no dia do final. Por quê? Elas foram injustas. Essa injustiça que irá fazer com que a balança delas seja as más ações mais pesadas. O Rasul ﷺ ele cita também sobre a balança: inna laha lisanan wa shafatan. Que a balança ela tem lábios e ela tem uma língua, e ela irá falar no dia do final. Ela vai comentar sobre o peso que as pessoas terão, as medidas que as pessoas terão no dia do final. A própria balança irá falar. Nós temos também inqisamun nasi azwajan, a separação das pessoas. Em árabe fala azwaj, casais. Casais, como assim? Cada casal estará de um lado? Não. Azwajan, aqui a palavra azwaj quer dizer que essa pessoa ela foi uma pessoa que injustiçava as pessoas. Essa também injustiçava as pessoas. Essa injustiçava as pessoas. Essa ela praticava um tipo de haram diferente. A outra um tipo de haram diferente. Então as pessoas, cada uma que tem um tipo diferente de haram, será colocada de um lado. Então os injustos estarão aqui. Aqueles que cometem um tipo de haram estarão aqui. Azwajan quer dizer que em casais, então em pares.
em várias pessoas que são do mesmo tipo de pecado, cada um será colocado num lugar. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele irá dividir as pessoas para que cada um olhe para os diferentes pecados que as pessoas cometem. Até as pessoas do povo do paraíso também estarão sozinhos. Eles ficarão também no local sozinhos. Então, as pessoas irão falar: esses são do paraíso, esses são os do fogo do inferno, esses são disso, esses são daquilo. Agora, as pessoas, como é que elas são divididas? Nós sabemos que no dia do final, Allah subhanahu wa ta'ala, quando a gente recita a Surat al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala divide as pessoas em várias partes. Nós temos Surat al-Waqi'ah, Ashabul Maymana, Ashabul Mash'ama, Was-Sabiqun As-Sabiqun, não é? Ashabul Maymana, que são as partes do Ashab al-Maymana, aqueles que são da direita. Ashab al-Mash'ama, aqueles que são da esquerda. Al-Mash'ama, que seria faman utiya kitabahu bishimali, aquele que leva o seu livro com a sua mão esquerda. Al-Mash'ama. Mash'ama quer dizer que aqueles que são perdidos. Was-Sabiqun, aqueles que estarão à frente. E por isso que se a gente analisar os versículos do Coran, nós vamos ver que ali são 4 tipos de pessoas, dentre as pessoas do paraíso e as pessoas do fogo do inferno. As pessoas do paraíso, quem que são? Tem um tipo de pessoas que o Rasul ele fala sobre eles. Pessoas que chegam lá no dia do final, são tirados sem serem questionados e sem passarem por todo esse processo. Tá? Todo esse processo que nós estamos falando, Allah irá tirar eles e colocar eles no paraíso. Esse é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih: 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adhab. 70.000 da minha nação entrarão no paraíso bila adhab, sem um castigo, wala hisab, e sem serem questionados. Os Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, quando ouviram essas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou isso e falou. Ele estava falando sobre o hadith que chega um profeta, قال يؤتى يوم القيامة بالرسول بالنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلين والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava citando um hadith dizendo: chegará no dia do final um profeta que tem uma pessoa atrás dele, outro profeta que tem 2 pessoas, tem um profeta que tem 10 pessoas, tem um profeta que tem menos que 10 pessoas, tem profeta que chega e não tem ninguém seguindo ele. Aí o Rasul alaihi salam قال فأنظر في الأفق, eu olho para o horizonte, فأرى سوادا عظيما, eu vejo uma escuridão total assim de pessoas. فأقول أمتي, eu falo, o Rasul عليه السلام يقول أمتي, فيقال له هؤلاء أتباع موسى, esses são os seguidores que seguiram o profeta Moisés no tempo de Moisés. Não vem os seguidores do profeta Moisés hoje. Os seguidores de Moisés hoje são os muçulmanos. Não é aqueles que falam que somos seguidores do profeta Moisés e eu balançar a cabeça e falar que sim. Não. Tá? Os seguidores de Moisés são aqueles que o Moisés disse para eles: quando vier Jesus, sigam ele. Quando vier Muhammad, sigam ele. Então, esses que seguiram Jesus, depois seguiram Muhammad, esses são os seguidores de Moisés. Então, no tempo de Moisés, aqueles que seguiram ele, antes da morte dele, antes da vinda de Jesus, eles estarão lá num local que seria um local grande. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam irá pensar que são a nação dele, que são bastante. فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام, o profeta ele disse, aí será dito para mim, olhe para o seu lado. Ele vai olhar, aí ele vê o que? Uma escuridão mais ampla ainda, escuridão que seria as pessoas, سواد عظيم, várias pessoas. فقال النبي عليه الصلاة والسلام, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, na hora que ele citou os povos, o povo de profeta Moisés e tal, ele disse: o que vocês acham
nós seremos um terço do paraíso? Aí os companheiros disseram, sim, um terço. Será que nós somos terço entre todas as nações? São 124.000 profetas. E o paraíso, nós seremos um terço dentre esses 124.000 profetas e seus seguidores? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, um quarto. Eles disseram, o profeta, o mensageiro de Allah, subhanallah, nós, um quarto é mais ainda, né? Não, um quarto. Depois ele falou um terço é mais ainda. Aí ele disse, eu espero que nós sejamos a metade do paraíso. Rasul alayhi salam قال أرجو أن نكون شطر أهل الجنة نصف أهل الجنة. Os seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí Rasul alayhi salam, ele disse, depois que ele falou isso, ele disse, 70.000 min ummati, 70.000 dentre essa minha nação entrarão no paraíso sem serem castigados e nem questionados. Aí ele pegou e entrou para a casa dele. Os companheiros dele começaram a falar. بدأوا يتحدثون ويقولون من هم؟ هم أصحاب النبي. Acho que eles são os seguidores, os sahaba, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outros disseram, لا هم الذين ولدوا وماتوا على لا إله إلا الله. Talvez são aqueles que nasceram falando la ilaha illallah e morreram falando la ilaha illallah. E eles começaram a debater. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu até eles e viram eles debatendo. فسألهم في أي شيء تختصمون. O que vocês estão debatendo? قالوا في 70.000 يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. São aqueles que, em árabe, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse لا يرقون ولا يسترقون, aqueles que não precisam de remédios, que não precisam, e eles se apoiam 100% em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que eles não querem nada dessas questões mundanas. Se ele se adoecer, ele fala Allah que vai me curar e não o remédio. Se ele precisar disso, ele fala Allah que vai me dar e não é aquele. Então eles são totalmente devotos a Allah subhanahu wa ta'ala. Eles não pensam nas questões mundanas em nada. Esse yarqun aí também é benzimento? Não, la yarqun wa la yastarqun. Ele não benze e não será benzido. Ele não benze as pessoas e não pede para as pessoas benzerem ele. Quer dizer que ele não pede remédio e não dá o remédio para as pessoas. Quer dizer que ele é totalmente devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele citou algumas qualidades deles. Faqama Ukasha, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Ukasha ibn Mihsan. Ukasha ibn Mihsan, ele falou, Ya Rasulallah, ud'u Allah an akuna minhum. Eu peço para ti, para que o Senhor pudesse pedir para Allah que eu seja um deles, desses 70.000. قال أنت منهم. Você é um deles. فقام رجل آخر من الأنصار. Um dentre os Ansar disse, Ya Rasulallah, eu também queria ser um deles. قال سبقك بها عكاشة. O Ukasha, ele tomou a sua frente, então ele já levou. Por quê? Senão todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iriam falar e não sobraria nada para nós, né? Nós queremos também, inshallah, que estejamos dentre essas pessoas, né? Inshallah. يعني الله سبحانه وتعالى لسيت بسورة الواقعة قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة quer dizer que uma quantidade máxima dos primeiros, وقليل من الآخرين, e tem poucos também daqueles que vêm depois. Quer dizer que nós, né? Inshallah, que nós estejamos junto com eles. Dos 70.000. Não. Não é questão do remédio. Rasul alayhi salam não está falando na questão do remédio, na questão da pessoa ser totalmente devota a Allah subhanahu wa ta'ala, dele não ter os grandes pecados, não fazer as coisas que ele sempre está, quando ele ouve a palavra de Allah, ele fala sami'na wa ata'na. Mas nesse 70.000 o senhor falou que quem depende de remédio não vai diretamente ligado a Deus, e Deus vai curar, não precisa tomar remédio, não precisa benzer, já cai fora desses 70.000? Não, isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou algumas qualidades, mas em árabe, quando você fala alladhina la yarqun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun,
أراد النبي صلى الله عليه وسلم شدة التوكل على الله عز وجل. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria o quê? Que a pessoa fosse totalmente ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. Isso que é o motivo. Essas são as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele queria mandar essa mensagem para os seus companheiros, que as pessoas que irão ser dentre essas 70 mil, elas são pessoas totalmente dependentes de quem? De Allah. Não dependem das questões mundanas. Não depende de ninguém dessas. O coração dele é ligado totalmente com Allah. Ele fala: o mundo se vem, vem. Se não vier, melhor ainda. Eu não dependo das pessoas, dependo de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu não ligo para as pessoas, eu ligo para Allah. Eu não faço por causa das pessoas, eu faço por causa de Allah. Todo mundo de nós fala isso, mas a sinceridade dessas palavras, é isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria. Tá? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, tem outro hadith que ele fala, قال فاستزدت ربي. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parece que ele entrou para dentro e voltou, pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala que Allah desse mais do que os 70 mil. قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. قال رجل آخر يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. Ele disse, o Ukasha, ele já tomou a frente de você, ele pediu primeiro. قال ثم استزدت ربي. Depois eu pedi para Allah subhanahu wa ta'ala que ele me desse mais números desses, né? Para entrarem no paraíso já desde a primeira vez, sem serem questionados e sem passarem por todo esse processo. فزادني مع كل رجل 70,000. E ele me deu, junto com cada um, mais 70 mil. Dá para alcançar, né? Aí a gente respirou um pouquinho, né? Junto com cada um dos 70, mais 70 mil. Tem uma outra riwaya aqui, Rasul alaihi salam قال فاستزدت ربي. Eu pedi para Deus mais. قال وثلاث حثيات من حثيات ربي. E 3 palmadas que Allah subhanahu wa ta'ala iria tirar e colocar também no paraíso. Então, esses são as-sabiqun as-sabiqun. Esses são os primeiros que foram citadas na Surat Al-Waqi'ah. Então, essas pessoas não terão o quê? Elas não terão, não passarão por esses processos e não serão questionados e não serão castigados. Esse é o primeiro tipo. Esses 3 palmos que vai pegar, um deles é o do túmulo lá no... Al-Baqi'. Talvez, Allahu a'lam. Mas não tem hadith que vai todos eles vai ser levado. Tem um hadith não, aquele lá não é al-Hathayat, aquele lá que Allah irá tirar o Baqi' e colocá-lo no paraíso. Esse é o primeiro. القسم الثاني tem as-sabiqun as-sabiqun. Depois nós temos o que? Ashabul Maymana. Ashabul Maymana, que estarão à direita ali. Essas são as pessoas, Ashabul Maymana, que eles se dividem também em partes. Essas pessoas que se dividem em partes, há pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala, ele irá perguntar a eles sobre aquilo que eles praticavam aqui de pecados. E que eles não têm grandes pecados. Eles têm pequenos pecados. Só que não se arrependeram deles antes deles morrerem. E essas, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que eles passem por esse processo. Só que no final, no dia que Allah subhanahu wa ta'ala irá pegar cada um para dar o quê? Para ver sobre as questões dele, sobre as ações dele, perguntar a ele sobre o que ele fez, o que ele não fez. Tem o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: "Yadnu ahadukum min rabbih." Há pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala determina que ele esteja próximo a ele. Yakhdu Allah subhanahu wa ta'ala fi kanafih, hatta yad'a kanafahu alayhi. Até que Allah subhanahu wa ta'ala protege ele, que ninguém estará olhando para ele, nem ouvindo o que Allah subhanahu wa ta'ala está comentando com essas pessoas. Então essas pessoas, uma por uma, Rasul alaihi salam, ele fala: فيقول, Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer para esse servo: عملت كذا وكذا. فيقول اي ربي. Allah subhanahu wa ta'ala começa a falar para ele: você fez isso e fez aquilo.
falando sobre alguns pecados que ele fez no mundo. A pessoa fala, sim, ó Allah, eu fiz. فيقول نعم فيقرره. Allah subhanahu wa ta'ala, ele faz ele confirmar que ele fez essas coisas. ثم يقول عملت كذا وكذا. Pois Deus fala, e você fez tal e tal. قال فيقرره. Allah subhanahu wa ta'ala confirma para eles. فيقول نعم. فيقول الله عز وجل إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. No mundo, eu fiz com que você não esteja, você esteja isento das pessoas verem aqueles pecados, e hoje eu irei perdoar esses pecados e irá colocá-lo no paraíso. Então esses são os pecados o quê? Que não sejam dentre os grandes pecados, são os pequenos pecados que a pessoa não se arrependeu delas. Allah subhanahu wa ta'ala traz essas pessoas. Então هذا العرض, Allah subhanahu wa ta'ala irá apresentar a ele as suas ações, mas não irá castigá-lo por elas. Por que você fez? Por que você não fez? Não. Você fez? Sim. Você fez? Sim. Você fez? Sim. Então eu não determinei que aquilo fosse espalhado e hoje irei perdoar e você entra no paraíso. Há pessoas que irão entrar dessa forma. Agora vem as demais pessoas que são fi ashabul kabair, as pessoas que cometeram os grandes pecados. Os grandes pecados são bastante. Tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que tem um castigo nesse mundo e no outro mundo são os grandes pecados. E nós já, quantos pecados nós pegamos os grandes pecados no livro Al-Kabair? 70, mais de 70 grandes pecados, né? Além do shirk, tirando o shirk de lado, começa com os outros pecados, tá? 70 pecados que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se nós ajuntarmos, tem ulama que falaram que são 70, só que em geral, que nós falamos que é al-kabair, os grandes pecados, que são chamados de pecados capitais, né? São aqueles que são pecados que a pessoa cometeu, que Allah disse sobre esses pecados que a pessoa terá um castigo, tanto nesse mundo ou no outro mundo, ou que Allah subhanahu wa ta'ala cita que ele será amaldiçoado, ou ele será tal, distanciado, ou ele terá um castigo. Então tudo que é citado no Corão e no Hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre isso é citado como um grande pecado. Essas pessoas que cometeram grandes pecados não se arrependeram delas e morreram. O que acontece com elas? Elas serão colocadas, elas terão duas chances, ou melhor, uma chance que Allah, dependendo do pecado, Allah pode perdoá-la e já colocá-la no paraíso de início. Aí vem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, dependendo do grande pecado, Allah subhanahu wa ta'ala castigar essa pessoa no inferno conforme os pecados que ele cometeu, e no final será tirado e colocado no paraíso. Por isso tem o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse: "Man mata min ummati la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem o hadith Abu Dharr, é um hadith sahih. Ele fala: aquele que morrer da minha nação não associar com Allah ninguém nas adorações, ele entrará no paraíso. Agora, ele entra no paraíso quando? Não é? Ele entrará no paraíso. فقال أبو ذر, Abu Dharr, ele disse: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله. Mesmo que ele roubar e cometer adultério, ó mensageiro de Allah, Rasul sallam قال وإن سرق وإن زنى. E se ele roubar e se ele cometer adultério? Abu Dharr olhou e falou: وإن سرق وإن زنى يا رسول الله. Pensou que o profeta Muhammad sallam não ouviu direito. قال وإن سرق وإن زنى وإن رغم أنف أبي ذر. E se ele roubar e se ele cometer o adultério, e ele entrará no paraíso forçadamente, forçando você, Abu Dharr, mesmo que você não queira. Mas aqui tem uma questão. O hadith, ele está claro que essa pessoa no final entra no paraíso. Agora, saraqa, se ele roubou, zana, cometeu adultério, ele matou alguém, ele fez algumas coisas, alguns pecados e tal, grandes pecados,
esse, como nós falamos, se Allah dizer que vai castigá-lo, agora o castigo dele, o que é? É citado nos hadith, é citado no Corão, é citado em tal e tal, só que ele não tem o quê? Ele não associou com Allah subhanahu wa ta'ala ninguém. Então ele pode ser julgado no fogo do inferno durante 1 mil, 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, e depois será tirado e colocado no paraíso depois que ele pagar por aquilo que ele fez. Tá? Isso se Deus não determinar que ele fosse perdoado do início. Agora tem uma questão importante aqui. Tá? Como é que nós sabemos se essa pessoa será perdoada ou não? Em primeiro lugar, o certo é você sentar diariamente e ver os pecados que você cometeu e se arrepender a Allah subhanahu wa ta'ala, e sempre estar se arrependendo diariamente. Assim que chegar a morte, se você morreu naquela noite, você está arrependida daquilo que você fez, e o arrependimento é um arrependimento que nós já citamos sobre isso. A pessoa deixar de praticar o pecado, ele dizer, jamais irei praticar esse pecado, tá? E ele se arrepender dele, se arrepender, deixar e confirmar que não irá voltar novamente a cometer esse pecado. Ele irá morrer isento dos grandes pecados. Então ele entrará na segunda fase, né? Se não for da primeira. Na segunda, que seria questionado por Allah sobre os pequenos pecados, ele irá entrar no paraíso. Agora, se ele não se arrepender, ele vai, faz, comete, mas ele é muwahhid. Ele crê que Deus é único e que Muhammad é mensageiro de Allah. Ele não tem nada, não fere a sua fé em nada, tipo de ele crê no Alcorão, ele crê nos mensageiros, crê no dia do final. Essa crença é necessária, né? Só que ele cometeu esses grandes pecados, não se arrependeu, ele pode ser perdoado de início e pode ser castigado, e dependendo do castigo, ele vai durante o período que Allah subhanahu wa ta'ala dizer. Agora nós temos que ter uma questão que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no hadith. Tem um hadith que nós vamos encerrar com ele, para a gente estar totalmente lícitos daquilo que a gente vai vir, que vai vir pela frente. Será que nós seremos perdoados ou não? O Rasul alayhi salam ele fala: الدواوين عند الله ثلاثة. As ações perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia final são 3 tipos. Diwanun la yaghfiru Allah. Um diwan, um tipo de bagagem que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoará, que seria associar com Allah subhanahu wa ta'ala outros deuses. Essa pessoa não tem esperança. Será? Não tem esperança, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ديوان لا يغفره الله الشرك وديوان لا يعبأ به الله. E uma parte, uma bagagem que a pessoa leva, que Allah subhanahu wa ta'ala ele pode perdoá-la e pode não perdoá-la. Só que o que mais tem é o perdão de Allah, porque Allah subhanahu wa ta'ala no dia do final, o perdão dele sobre as pessoas que creram no único Deus é que mais vai ter sequência, né? Que mais vai se espalhar entre as pessoas. Tem uma bagagem que Allah não irá deixar de maneira alguma. Qual que é essa bagagem que Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá dizer? A injustiça que as pessoas cometem entre elas. Eu cometi um pecado entre eu e Deus, Deus pode perdoar se eu não me arrepender. Eu cometi um pecado entre eu e você. Eu tomei algo seu. Eu te injusticei. Eu falei mal de você. Eu te bati. Eu te enganei. Isso, Allah subhanahu wa ta'ala, se você fala: oh Deus, eu injusticei a fulana, me perdoa. Vai te perdoar em quê? Vai, tira a injustiça da fulana. E aí, se a pessoa te perdoar, aí sim. Mas se a pessoa não te perdoar, Allah não irá perdoar essas pessoas. Allah te perdoa nos pecados que são entre você e Ele. Agora, entre você e as pessoas, não, você tem que pagar. Senão, qualquer pessoa chega e rouba e mata e tal, e eu faço milionário e de repente eu falo: oh Allah, eu quero me arrepender. Imagine, né? Agora, esse diwan, essa bagagem, Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá deixá-la. E por isso que nós temos
entre o paraíso e o inferno tem um local chamado Al-Qantara. O que é Al-Qantara? O Qantara, onde todas as pessoas que escaparam de todas essas passagens e chegaram antes de irem para o paraíso, elas são paradas ali. São paradas por quê? Para que elas se injusticem entre elas. Tomem a justiça entre elas. Para elas não serem injustiçadas. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ أو لا يدخل أحد الجنة. Ninguém dentre as pessoas do paraíso irá entrar no paraíso se ele tiver algo a pagar para uma pessoa, nem que se for do fogo do inferno, antes ele pagar. E ninguém entrará no fogo do inferno antes que a pessoa do povo do paraíso, se tiver uma injustiça, antes de ser paga para ele. Então ninguém irá entrar no paraíso antes de pagarem o quê? As injustiças cometidas entre elas. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele exige das pessoas: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui: se consertem entre si, entre vocês. Esse conserto entre nós, se eu te injusticei para chegar e falar para você: olha, eu te injusticei em tal, ou você me perdoa, ou eu tenho que pagar essa injustiça. Por isso o Rasul alayhi salatu wassalam, ele parava no meio da mesquita, parou certo dia na mesquita, e ele disse: aquele que tiver qualquer injustiça que seja cometida por mim contra ele, que venha tomar agora, antes que chegue no dia do final. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não queria chegar no dia do final e uma pessoa que tenha qualquer tipo de injustiça que ele tenha cometido contra ela, e chega lá e cobra ele: olha, profeta, o senhor falou uma palavra, o senhor fez isso, o senhor fez aquilo. Então, as pessoas elas devem pagar essas questões no mundo, no nosso mundo, e por isso que ali, essa é a dificuldade que a pessoa, às vezes ele carrega junto com ele, é mais perigosa do que os próprios pecados que a pessoa comete entre ela e seu Criador, mesmo sendo tudo perigoso, né? Porque você não sabe. Se Allah subhanahu wa ta'ala determinar: eu atrasei a oração, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Wail é um lugar no fogo do inferno. Para quem? Para as pessoas que atrasaram as suas orações sem motivo. Allah disse: elas serão castigadas no local chamado Wail, no fogo do inferno chamado Wail. Essas são muçulmanas. A pessoa fala: eu não poderia ser perdoada? Não sabemos se Allah te perdoar, mas se Allah vai te castigar, ele vai te castigar aonde? Nesse lugar, Wail. Quanto tempo? Não sabemos quantas orações você atrasou sem querer, sem motivo. Não sabemos o motivo que você atrasou essas orações, qual que era a sua intenção. Isso Allah subhanahu wa ta'ala somente que sabe. Então essas questões nós deveremos levar em consideração. Acho que começou a oração do Asr. A gente para por aqui, inshallah nós falamos sobre isso. Inshallah na próxima, depois da oração eu volto. Inshallah, depois da oração a gente volta para as perguntas, inshallah.